Olha só, hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para a formação de educadores, o Seminário na Educação de Jovens e Adultos, a famosa EJA. A ideia aqui é entender como essa disciplina funciona, na prática, como uma ponte que liga a teoria com o que acontece de verdade na sala de aula. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer educador, né? Como é que a gente pega todo aquele conhecimento dos livros, toda a teoria e transforma em algo que funciona no dia a dia? É um desafio e tanto, ainda mais quando a gente está falando da EJA, onde os alunos chegam com uma bagagem de vida, uma diversidade de experiências que é gigantesca. Então, é exatamente para fazer essa ligação que o tal do seminário entra em cena. A melhor forma de imaginar isso é pensar nele como uma ponte mesmo, uma ponte essencial que conecta esses dois mundos, o da teoria pedagógica e o da prática do dia a dia na escola. Ok, mas o que é esse seminário, afinal? No papel, ele é um componente curricular, uma disciplina. Mas o segredo dele, a força dele, está em 3 pontos principais. Primeiro, juntar o que se estuda com o que se faz. Segundo, construir as soluções em grupo, todo mundo junto. E terceiro, criar propostas que façam sentido para a realidade dos alunos. Sabe, não é só pegar uma teoria pronta e aplicar. A ideia é criar algo novo, relevante e em conjunto. Ou, para simplificar ainda mais, dá para dizer que a missão é essa. O seminário é o ponto de encontro. É onde o saber e o fazer finalmente se encontram. É ali que as grandes ideias saem do papel e viram ação de verdade na sala de aula. Beleza, mas como é que essa ponte funciona de verdade? Para a gente entender essa dinâmica, vamos dar uma espiada dentro desse que é basicamente um laboratório pedagógico. Vê o que acontece lá. A primeira coisa que chama atenção é o clima, o ambiente. Pode esquecer aquela aula tradicional, sabe? Com o professor falando e todo mundo só ouvindo. O seminário é um espaço vivo, um lugar onde a regra é colaborar, trocar experiência. É um espaço para criar, não só para consumir conteúdo. E o que faz essa engrenagem toda girar? Bom, são atividades muito, mas muito práticas. Pensa assim: os educadores se juntam para analisar casos reais, para discutir projetos que conectam a sala de aula com o mundo do trabalho, eles olham criticamente para os currículos e o principal, a reflexão é sempre em cima dos saberes que os próprios alunos da EJA já trazem. É a partir daí que se planejam as estratégias, que se criam os materiais pedagógicos e, claro, sempre rola um debate sobre as políticas públicas, porque isso afeta diretamente o trabalho de todo mundo. Certo, então a gente já entendeu o que é o seminário, como ele funciona meio que como um laboratório, mas a grande questão é: por quê? Para que tudo isso? Qual é o impacto real disso tudo na sala de aula e, claro, na carreira do educador? Olha, a importância do seminário é quase como um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra. Tudo começa com aquela articulação, aquela ponte entre teoria e prática. A partir do momento que isso acontece, o professor ganha protagonismo. Ele passa a ser um criador, não só alguém que aplica ideias dos outros. E esse protagonismo, por sua vez, incentiva o trabalho em equipe, a construção coletiva. Um ambiente assim, claro, vira um prato cheio para a inovação pedagógica. E o resultado final de toda essa corrente? O educador fortalece a própria identidade profissional. E é justamente esse fortalecimento da identidade que é a peça-chave de tudo. Essa jornada que acontece no seminário acaba transformando lá na raiz o jeito que o educador se vê, o jeito que ele enxerga o próprio papel. Essa frase aqui resume essa transformação de um jeito perfeito. O educador não é um aplicador de teorias, mas um agente de transformação social. Ou seja, o educador deixa de ser só um técnico que aplica fórmulas prontas e passa a ser um profissional que reflete, que cria, que age. Ele se torna, de fato, um agente que pode transformar a sociedade. É uma virada de chave completa. E aí, para a gente fechar essa nossa análise, fica essa reflexão no ar. Imagina só, e se toda a formação de educadores fosse assim? Se esse modelo, essa ponte entre o saber e o fazer, esse laboratório de colaboração, se isso fosse a base de tudo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.